Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o nosso resumo, né? Nesta quinta-feira já, 26 de junho de 2025, e vamos ao noticiário. Tem bastante coisa para a gente falar aqui. Bom, primeiro o Senado essa noite, né? O Senado primeiro seguiu a Câmara e rejeitou, né, o aumento do IOF, né, que é uma necessidade que o governo tinha, né? Para manter, inclusive, programas sociais. Eu sei que há um movimento, principalmente da classe média, contra o IOF, realmente. A gente tem que entender que realmente tem um efeito, sobretudo na classe média, mas há a necessidade de achar alternativa para não cortar programas sociais. Nós vivemos num país pobre, um país miserável, injusto, explorado há mais de 500 anos por uma elite cruel. Uma das piores elites que nós temos no planeta está no Brasil. Temos liderança aí em termos como um país de injustiça social, de péssima distribuição de renda, um dos piores do mundo. E nós não podemos cortar. Eu vejo muito, até ontem mesmo, uma pessoa me cobrava nas redes sociais que o governo tem que cortar seus gastos. Quais gastos, cara pálida? Porque os gastos que eles estão falando é gasto de programa social, é de gente que passa dificuldade num país injusto como nós temos. Então nós temos que achar alternativas que não exija o corte de programas sociais. Programa social não é coisa para vagabundo, como muita gente preconceituosa e ignorante diz. É para um país ter um mínimo de justiça tributária, distributiva. O mínimo, não é muita coisa, tá bom? Infelizmente aí, o Senado, logicamente, olha aqui, ó, e aí nós temos essa notícia, né? Que o Senado também aprovou o aumento aí de para 531 deputados, né? Nós temos 513, vamos com 18 a mais para 531. Veja só, com 76% da população contra, como mostrou a pesquisa Datafolha, a um custo de 65 milhões a mais para o país. E essa mesma gente vem falar de criticar o governo e exigir corte de gasto. Sabe? É uma gente que você pega a folha dessa gente que gastou com cirurgia de dente e outras coisas assim, é um absurdo. Esse Congresso, eu repito, mas sem dó, sem um mínimo peso de consciência, é o pior Congresso da história do Brasil desde 1824, quando foi instalado o primeiro Congresso na monarquia por Dom Pedro I. Esse Congresso é uma indecência, é uma vergonha para esse país. É uma vergonha. Sabe assim? E outra coisa, ontem eles não tá, não é preocupação de OF, de classe média, nada. Eles quiseram emparedar o governo Lula, estão sentindo um cheiro de sangue. Eu repito, um governo fraco, um governo que não faz o enfrentamento, que deixa esses picaretas do Congresso atacando ele dia e noite com o ministério, vindo para o interior fazendo política pessoal e nem defendendo o governo, como já falei aqui. E esses picaretas que estão colocando o governo na lona. E o governo está perdido. Está perdido. Eu acho que ontem foi um dia divisor de água na história do governo Lula. O Congresso foi para cima, mostrou: eu quero te destruir, eu quero te jogar na lama. E aí, essa gente não tem consciência, não tem espírito público, não tem patriotismo, não tem nada. Essa gente tem os interesses deles, não estão nem aí para o país. Aí, esse aumento do número de deputados é prova disso. É uma gente que se lixa para o Brasil. Infelizmente, eu tenho nojo desse Congresso Nacional, para ser muito sincero com vocês, e eu não faço minhas palavras, não, né? Bom, o juiz Nelson Coelho Filho foi empossado no TRE, né? E ele lembrou dos ataques sofridos na irracionalidade que nós vivemos na eleição de 2022 pela Justiça Eleitoral. E o doutor Nelson afirmou que o TRE tem exercido todo o seu trabalho com seriedade e transparência. E está certo, doutor Nelson.
eu acho uma outra estratégia da extrema-direita de atacar a justiça eleitoral, atacar urnas eletrônicas, e tá aí agora, tá? Ninguém fez isso. Você pergunta, não, ninguém fez isso, tá tudo normal. Ninguém pediu golpe, tava em porta de quartel, pra quê, meu amigo? Você tava em quartel, porta de quartel pedindo golpe, golpe de Estado, né? E atacando a justiça eleitoral dia e noite, com fake news, e esses pilantras que estão sentados no banco do réu lá, e que eu quero que o Xandão arrebente um por um, estavam lá todos eles distribuindo fake news contra a justiça eleitoral, contra as urnas eletrônicas. Parabéns à fala do Dr. Nelson Coelho Filho, excelente. Parabéns ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, à justiça eleitoral brasileira, que é modelo para o mundo. Se tem uma coisa que dá para ter orgulho desse país, é nossa justiça eleitoral. A Associação de Assistência Jurídica dos Servidores Públicos, ela encaminhou nessa terça-feira um pedido de audiência com o presidente superior do Tribunal de Justiça, o STJ, o Herman Benjamin, o ministro Herman Benjamin, para pedir audiência para discutir a questão dos 25% do funcionalismo, né, aquele direito que já foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal e que até hoje está aí. Isso é um problema seríssimo, isso vai pesar enormemente nas contas públicas. Agora, foi um deslize absurdo lá atrás que uma hora essa conta vai chegar. E infelizmente vai chegar. Bom, uma boa notícia também: o governador Vanderlei Barbosa vai receber o presidente Lula em Imperatriz e acompanhará toda a agenda do presidente em Araguatins. Muito importante isso, porque é institucionalidade. O governador tem a opção político-eleitoral dele, ele já deixou isso claro, mas ele reconhece, nesse caso, merece nosso cumprimento pela institucionalidade, é reconhecer o papel dele do Estado, que 60% do seu custeio depende de transferências da União. As principais obras do Estado dependem da União. Ou seja, nós temos uma relação com o governo federal muito estreita, uma necessidade grande do apoio do governo federal. E essa participação do governador nesse evento do presidente Lula mostra isso. É o reconhecimento dele da importância dessa parceria com o governo federal, seja com Lula, com Bolsonaro, com Temer, com Dilma, com quem for. É preciso ter. É lógico que tem os ignorantes, como sempre, esse país vive um momento da obscuridade, que já vê nisso um aspecto ideológico, né? Essa polarização estúpida, burra que esse país vive, de um agente ignorante que acha que sabe tudo de política e não sabe absolutamente nada, são só isso, ignorantes. E tá certo, o governador tem que fazer isso mesmo. Eleição ano que vem, ele toma a opção dele, vai para apoiar quem ele quiser, mas esse é um momento de gestão. É o momento quem é o presidente é o Lula, não tem jeito. E falar em PT, o ex-deputado Paulo Mourão declarou apoio ao advogado Nili William, né, que é o presidente, que é o candidato a presidente do PT. Ele defendeu que o Nili representa a renovação e ele defendeu, inclusive, o Paulo Mourão, que o PT precisa ter a capacidade de convencer que Lula demonstra no Tocantins. Por que o Paulo disse isso? Porque o Lula e o PT não perdem eleição no Estado, como eu já disse aqui, né? O Haddad em 2022 ganhou, a Dilma ganhou, o Lula ganhou, todos eles, desde 2002 para cá, ganham eleição no Estado. E o PT no Estado não tem expressão eleitoral, a grande verdade será disso, né? Teve um momento de expressão eleitoral que foi lá em 2004, que foi o melhor resultado eleitoral da história do PT do Estado, mas depois disso, fiasco atrás de fiasco, né? Conseguiu um grande feito em 2018, elegeu Célio Moura deputado federal, mas perdeu a cadeira em 2022. Enfim, o PT assim, se tornou totalmente coadjuvante, personagem de fundo do processo político estadual, enquanto o seu presidente e os seus representantes, né, digo Dilma, Haddad, ganham a eleição no Tocantins. E aí, nesse sentido que o Paulo Mourão está falando, e a eleição do PT ocorre no dia 6 de julho, vai ser uma eleição que promete, tá bom? Bom, o deputado Ricardo Aires também apelou ao governador Vanderlei Barbosa que tire da Lototins esse jogo nefasto, maléfico que é o Tigrinho, né? Ele diz que o governo precisa estar do lado das famílias, e é verdade, o Ricardo tem feito uma cruzada
muito boa nesse sentido, contra esse jogo maldito que tem destruído vidas, levado a suicídio, acabando com a economia de famílias, destruindo famílias. Eu acho que não foi só o Ricardo, o vereador Walter Viana, que é líder do prefeito Eduardo Siqueira Campos na Câmara de Palmas, também fez esse apelo. O Amasta vem com o seu jeito, o jeito dele de marketólogo natural que ele é, também vai batendo bastante nisso. É importante, eu acho que o governador deveria ouvir isso, para o bem do Estado, tá? Para o bem das famílias do Tocantins, que tirasse esse jogo nefasto, maldito, que tem destruído vidas, destruído famílias da Lototins. Não é certo que uma loteria do Estado tenha esse tipo de jogo. Já defendi, a loteria, o Estado tem que ter sua loteria, eu acho muito positivo, bom para o esporte, bom para o Estado. Agora, não com jogos malditos que destroem família, vicia, etc. Segue a novela, né, da venda das ações da Energisa na Assembleia, né, já foi aprovado pela CCJ e o GEL pediu vista na Comissão de Finanças. O deputado, ex-deputado Paulo Mourão e o próprio Nili, que eu falei agora há pouco, estão acompanhando lá na Assembleia, têm sido muito críticos em relação a essa iniciativa do governo de vender as ações da Assembleia. Como eu já disse, eu acho importante o debate, muito esse debate público, porque é um patrimônio do Estado, então é importante deixar claro para as pessoas qual o objetivo, por que vender, o que vai ser feito minuciosamente com cada centavo do dinheiro que vai ser arrecadado. É o debate em aberto, a gente vai acompanhar, tá bom? E trazer para vocês aqui. Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa sexta-feira. Um abraço a todos.